Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre todos, neste momento em que vamos examinar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita a lição 10. O título da nossa lição hoje é A Trindade Santa e a Inspiração das Escrituras. (7 de junho de 2020). O fundamento da nossa lição está em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Já nesse fundamento nós percebemos que as Escrituras aqui foram homologadas com todos os acontecimentos importantes para a igreja sobre Jesus Cristo, como sua morte, sua ressurreição, tudo isso segundo as Escrituras. Isso aponta para nós uma tranquilidade de que as Escrituras que nós cremos têm a homologação e têm a confirmação da sua inspiração pela presença de ações da Trindade Santa. O texto escolhido para referência da nossa lição é 2 Timóteo 3, 14 a 17. Se o irmão quiser acompanhar na sua Bíblia, ou na lição, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O propósito principal das Sagradas Escrituras já é apresentado aqui. Logo nesse primeiro texto das Sagradas Escrituras, já encontramos o seu propósito: fazer-te sábio para a salvação. O propósito da Bíblia é justamente nos dar informação, formação, preparo, esperança para a salvação. Muitos não encontram na Bíblia o que lhe interessa, porque vai à Bíblia sem saber qual é o propósito principal dela. A Bíblia não se encarrega nem mesmo de provar a existência de Deus. Nem isso mesmo ela se encarrega. A principal função da Bíblia é nos fazer sábio para a vida eterna, para a salvação. E para isso, ela vai nos apresentar Deus, Jesus e o Espírito Santo como o resultado para aqueles que a buscam com o propósito de se tornar sábio para a vida eterna. Toda a Escritura divinamente inspirada. Há alguém que pensa que a Bíblia foi escrita pela vontade dos homens. É claro que a Bíblia tem a participação dos homens e não seria de outra forma
viável aceitarmos que a Bíblia chegou a nós como um livro escrito em tantas línguas, sem a participação do homem. Mas é muito forte a mensagem daqueles que querem desfazer da palavra de Deus, imputando-lhe apenas a autoria de homens. A Bíblia é as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus. Deus usou homens por um período de 1500 anos. Deus usou pessoas da mais variada cultura, cerca de 40 a 50 escritores diferentes, de épocas diferentes, que um não conheceu o outro, mas que deu continuidade ao propósito para que a Bíblia fosse um livro que tem um alvo a alcançar: preparar as pessoas para a salvação. Os objetivos da nossa lição estão aqui apresentados como objetivo geral e objetivos específicos. Objetivo geral: mostrar as Escrituras Sagradas reconhecendo a Trindade Santa. Objetivo específico: reconhecer as ações de Deus Pai nas Sagradas Escrituras. Mostrar as ações de Deus Filho nas Sagradas Escrituras. E por último, explicar as ações do Deus Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. Percebemos pela apresentação dos objetivos que a palavra ações está presente, porque o que nós vamos verificar nesse estudo hoje é que Deus escolheu homologar, aprovar a inspiração das Sagradas Escrituras, não somente por palavra, mas por ações. O próprio Deus escolheu assim, de apresentar as inspirações das Sagradas Escrituras através de ações das pessoas da Trindade. Estudaremos nesta lição, portanto, as ações das três pessoas da Trindade Santa, reconhecendo a inspiração divina das Sagradas Escrituras, agindo de forma pessoal para o mesmo propósito. As três pessoas com ações interligadas entre si para contribuir para o propósito principal da Bíblia, que é preparar pessoas para a salvação da alma. O tópico 1 da nossa lição diz assim: o Deus Pai e as Sagradas Escrituras. Isto é, o relacionamento, como o que faz Deus Pai nas Sagradas Escrituras, a fim de aprovar e confirmar sua inspiração. No tópico 1.1, as Escrituras dizem que Deus se manifestou. Ao registrar suas manifestações nas Escrituras, o Deus Pai homologa sua inspiração. Veja o que diz os Salmos. Salmo 19, verso 1. Os céus
manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Não podemos negar que, ao contemplar a natureza que nós estamos diante dela todos os dias, percebemos coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas que fogem à arquitetura humana, que fogem à capacidade do homem mais bem preparado possível de criá-las. Coisas que se tornam o palco e a mesa de trabalho para quem quiser desenvolver qualquer função, qualquer atividade, servir-se destas coisas que estão criadas antes de que o homem exista. E a existência destas coisas maravilhosas que nós contemplamos, segundo o salmista está dizendo, manifesta a glória de Deus. Não tem como negar que a mão de Deus está em tudo isso. A manifestação é mais forte do que palavras. Uma manifestação homologa mais do que uma expressão verbal. Se Deus se manifesta nas Escrituras, Ele está homologando de forma concreta a inspiração dessas Escrituras. E aí o salmista diz mais uma sentença no versículo 3 do mesmo Salmo 19. Sem linguagem e sem fala, ouvem-se as suas vozes. É o que nós contemplamos a cada instante. O dia amanhece, o dia anoitece, amanhece de novo, vem chuva, vem sol, fecundação de árvores, estrelas aparecem, tantas essas coisas miraculosas acontecem porque estão anunciando sem palavras a grandeza do nosso Deus. Ao ver as coisas criadas como o firmamento, o sol, como as estrelas, o sol uma estrela da quinta grandeza, isso quer dizer que com essa magnitude toda, tem no mínimo ainda 4 estrelas de grandeza maior do que o sol. Ao ver o mar e todas as suas maravilhas, por que não dar glória ao Deus Criador? Por que atribuir tudo isso apenas à natureza? Seria a natureza do próprio Deus? A natureza de quem? Quem criou tudo isso? Quem formou tudo isso? Apenas a natureza. Parece não haver nenhuma carga de adoração e de reconhecimento ao Criador por tudo isso, quando nós nos omitimos de glorificá-lo por tamanhas obras. Por que atribuir a existência desses inúmeros sistemas minuciosamente organizados a uma grande explosão e não a um ser supremo e eterno? Parece mais incoerente se crer que uma explosão criou um mundo com tantos sistemas organizados, com tantos sistemas entrelaçados, a começar pelo próprio sistema humano, do corpo humano, com todo o seu organismo, todas as suas funções. Será que tudo isso veio apenas de uma explosão que organizou e criou o mundo já tudo funcionando organizadamente? Por que não dar glória ao Criador? Por que não reconhecer um ser eterno, superior, supremo,
que criou tudo isso e que mantém tudo isso a cada dia sendo renovado. O escritor Orton, 1996, escreveu o seguinte: a revelação divina é uma proclamação de vida, mas quando rejeitada, é uma proclamação de morte. Depende muito de como nós nos chegamos ao que Deus se revelou de si mesmo para nós. Às vezes, tentamos nos justificar por não entender Deus perfeitamente. Mas é lógico que jamais o entenderemos perfeitamente nesta vida natural. Jamais. Um dia o veremos como Ele é, mas por enquanto temos que chegar a Ele pela fé e nos contentar com as revelações, as confirmações da Sua palavra e das obras das Suas mãos que nós contemplamos. No tópico 1.2, nos últimos tempos Deus se revelou de forma especial. A cada época, a cada povo, Deus se revelou de uma forma. E atualmente nós temos para essa geração presente uma revelação especial de Deus. O escritor aos Hebreus aponta isso, quando ele diz aqui no capítulo 1, o versículo 1: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. A maior manifestação de Deus é justamente a forma humana que o Verbo de Deus tomou e que veio ao mundo como Filho de Deus. E isso mostra perfeitamente que Deus homologa a inspiração da sua palavra quando tudo que acontece com Jesus, que aconteceu com Jesus, já estava previsto no Antigo Testamento. Dessa forma, vemos Deus inspirando as Escrituras, não diretamente pela forma verbal, mas homologando os seus registros com a sua revelação, pois Jesus é a revelação de Deus ao mundo. Os estudantes de teologia devem estar lembrados que uma das questões das aulas sobre conhecimento de Deus, sobre revelação de Deus, normalmente os professores, para causar um impacto, entram na sala e diz: hoje tem uma declaração a fazer e quero que vocês a contextualizem, ou que reprovem. E ele diz assim: a Bíblia não é a revelação de Deus ao mundo. Começam dizendo isso. Isso causa um impacto muito grande na sala de uma turma de primeiro ano de teologia, justamente porque desde cedo aprendemos que a palavra de Deus é a revelação de Deus ao mundo. E os teólogos e os professores, para causar impacto, tentam derrubar essa ideia, mas eles não estão querendo derrubar. Eles apenas estão causando uma situação para afirmar na memória dos novos alunos qual é a verdadeira revelação de Deus ao mundo. E hoje nós estamos tranquilos quanto a essa questão. A Bíblia Sagrada não é a revelação de Deus ao mundo.
ela é o resultado da revelação. A revelação de Deus ao mundo é Jesus Cristo, seu Filho. Ele se revelou ao mundo. Por causa de Jesus, temos a Bíblia. A Bíblia aponta para Jesus desde o Antigo Testamento. Então, Jesus é a revelação de Deus ao mundo. E a Bíblia é o resultado dessa revelação. Tópico 2. Jesus e as Sagradas Escrituras. Como o propósito do nosso título é a Trindade agindo nas Escrituras para homologar a sua inspiração, nós estamos vendo pessoa por pessoa, Deus Pai e agora Deus Filho, nas Escrituras. No 2.1, Jesus reconhece a autoridade das Sagradas Escrituras. Faz para nós uma diferença muito grande quando lemos as palavras do Senhor Jesus Cristo e Ele homologa, confirma tudo que está descrito no Antigo Testamento, dando o verdadeiro sentido do que estava no Velho Testamento, para que as pessoas entendessem que Jesus aprova o Antigo Testamento e confirma o espírito da lei, o espírito da letra do Antigo Testamento. Por diversas vezes Jesus, o Deus Filho, demonstrou seu apoio e credibilidade ao Antigo Testamento. Eu quero trazer para os irmãos alguns tópicos, algumas passagens em que Jesus demonstrou a sua aprovação ao Antigo Testamento. Em Mateus, no capítulo 12, e o versículo 40, está escrito assim: pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. No livro de Jonas, no Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 17, diz assim: deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e este estivesse 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Para os habitantes da terra, e principalmente os judeus do Antigo Testamento, a história de Jonas não era estranha. E Jesus surge homologando e confirmando aquilo que eles conheciam, porque o Novo Testamento conta a história da manifestação de Jesus Cristo, cumprindo as previsões sobre ele que se encontravam no Antigo Testamento. E Jesus, quando se apresentou, dá declarações de confirmação sobre o Antigo Testamento. Quando Jesus conversava com os fariseus, ele homologou a história da criação citada em Gênesis. Assim como nós temos hoje, como nós cremos, a história da criação citada no livro de Gênesis, dessa mesma forma, Jesus confirmou, conversando com os fariseus. Olha o que ele disse em Mateus 19, 4. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E quando você vai para Gênesis, você descobre a que texto Jesus estava se referindo.
Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea o criou. Ao homologar isso, essa história da criação, com certeza Jesus estava dando a sua aprovação à inspiração das Escrituras. Quando Jesus conversava com os saduceus, fariseus, saduceus, herodianos, eram pessoas que representavam grupos, tipo partidos, que dirigiam o templo e o sinédrio na cultura do Velho Testamento em Israel. E quando ele conversava com os saduceus, Jesus disse, em Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras às quais Jesus se referiu aqui nesse texto, eram justamente as Escrituras do Antigo Testamento, os profetas, os livros históricos, o Pentateuco, porque o que nós hoje conhecemos como Novo Testamento estava sendo escrito naquela época. E Jesus disse, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Então Jesus homologou, creu, demonstrou apoio à inspiração das Sagradas Letras. Ainda falando com os fariseus, Jesus disse para os fariseus que Isaías é um profeta conhecido dos antigos do Velho Testamento, que Isaías lançou em rosto a hipocrisia daqueles religiosos da época. Marcos 7,6. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardar as vossas tradições. Porque Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis, se o homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Jesus ataca firmemente a questão da tradição que invalida a palavra. Hoje nós também temos essas influências da pseudociência, porque a verdadeira ciência descobre as coisas que Deus fez, cada dia vai descobrindo, porque Deus continua criando, continua sendo o Criador.
Mas a pseudociência se manifesta para tentar desfazer a glória de Deus. E tradicionalmente, os homens hoje glorificam mais as declarações da ciência e não honram, ou a maioria não quer honrar, a glória de Deus sobre a ciência. No ponto 2 desse tópico, nós encontramos os apóstolos de Jesus dando testemunho da autenticidade das Escrituras. E aí aparece logo de primeira mão Paulo. Paulo disse que eles receberam a palavra da pregação não como palavra de homens, mas como na verdade é a palavra de Deus. Vale a pena ler esse texto. 1 Tessalonicenses 2,13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Há uma inversão muito grande. Enquanto naqueles dias de Paulo, ele, homem, pregava a palavra e o povo recebia como palavra de Deus, hoje nós temos a Bíblia, palavra de Deus, e muitos a desprezam, apenas dizendo que são escritos de homens, escritos de pessoas comuns. O apóstolo Pedro diz que os escritos são mandamentos do Senhor Jesus. 2 de Pedro 3:2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Então os apóstolos deixaram para nós mandamentos do Senhor. Paulo disse ainda que as Escrituras podem fazer sábios. Isso é fundamental para nós. Quantas pessoas adquirem tanto conhecimento, tanto doutorado, tanta coisa, estuda, adquire muito conhecimento e pouca sabedoria. É importante ter conhecimento, mas é muito importante ser sábio. Olha o que diz o texto. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A verdadeira sabedoria conduz o homem aqui nesta vida com os pés na terra e a cabeça no céu. Pois o verdadeiro sábio é aquele que descobre logo, cedo, que nós somos diferentes dos animais irracionais. E que ao morrermos aqui, não se encerra a nossa existência para sempre. Temos um espírito que não morre e do qual haveremos de prestar conta diante de Deus. Então esta verdadeira sabedoria é se preparar para isso. Tópico 3 da nossa lição. O Espírito Santo e as Sagradas Escrituras. Cada pessoa dando a sua demonstração. Cada pessoa da Trindade Santa dando a sua participação de confirmação da inspiração das Sagradas Escrituras. Paulo reconhece o Espírito Santo como uma pessoa divina.
Não abordaremos esse texto aqui novamente, porque já o fizemos em outras lições. Estamos partindo de um ponto passivo de que já sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, não é apenas uma energia que flui de Deus. Ele é uma pessoa, com todos os atributos de pessoa, como nós já vimos em lições anteriores. E agora nós podemos ver a ação dessa pessoa que é o Espírito Santo na aprovação da inspiração das Sagradas Escrituras. 1 Coríntios 2:6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, não crucificariam o Senhor da glória. Essa é uma demonstração de que os textos bíblicos realmente são carregados de sabedorias eternas e que muitas pessoas adquirem conhecimento nesta vida e se realizam tão somente por essa aquisição e esquecem que muitas vezes adquirimos conhecimento naturais desta vida para que com esse conhecimento tenhamos mais facilidade de buscar o conhecimento das coisas eternas. O tópico final da nossa lição, 3.2, a Bíblia se encerra com um convite do Espírito Santo. É notável como a Bíblia se encerra com um cenário em que as três pessoas da Trindade Santa, desempenham papéis específicos de homologação das Sagradas Escrituras. Me acompanhe na leitura de um texto aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, 16 ao 18, onde nós vamos presenciar a ação conjunta em um mesmo cenário do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Eu, Jesus, está escrito aqui, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito aqui em letra maiúscula, conotação específica para o Espírito Santo. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir estas palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará sobre ele, trará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. A ação clara de Jesus, do Espírito Santo e do próprio Deus Pai. Concluindo então, irmãos, a nossa lição sobre a inspiração das Sagradas Escrituras, nós vimos o resumo da conclusão aqui. Mediante a exposição bíblica, concluímos que a Trindade Santa agiu de forma triuna para caracterizar as ações em prol do conhecimento da inspiração das Sagradas Escrituras. É interessante observar isso, que as Sagradas Escrituras, para nós, são inspiradas e o resultado da sua inspiração
é justamente a transformação de nossas vidas ao absorvê-las como palavra de Deus.